Cara, eu li bastante coisa em abril. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros que eu li no mês de abril. Eu vou começar esse vídeo com aquele lembrete para você não se pressionar para ler tanto quanto fulano, cicrano, beltrano, principalmente quanto essas pessoas que fazem vídeos sobre livros no YouTube, porque a gente trabalha com isso, então é natural que a gente dedique a maior parte dos nossos dias à leitura e, consequentemente, acabe lendo um número maior de livros. Mas isso não significa nada, você não é mais ou menos leitor porque lê mais ou menos livros, tá? E, além de tudo, uma coisa muito legal que eu quero dividir com vocês, eu já dividi lá no Instagram, mas ainda não tinha falado aqui no YouTube, é que eu fui convidada para fazer parte do júri do Prêmio Oceanos de Literatura, que é um prêmio de literatura em língua portuguesa. Então, a partir de abril, eu comecei a ler muitos livros. Eu não vou conversar com vocês sobre os livros que eu li para o prêmio, por enquanto. Depois que o prêmio for entregue, tudo acabar, eu quero conversar com vocês sim sobre as leituras, porque eu tô descobrindo coisas muito legais. Mas esses livros que eu vou mostrar aqui são livros que eu li por minha conta mesmo, tá? Então vamos lá, vou começar falando sobre o De Quando Éramos Iguais, um livro escrito pelo Eduardo Senz e publicado pela editora Penalux, literatura brasileira contemporânea. Este livro é um romance, uma novela que traz um protagonista que trabalha como promotor de justiça, e aí em um dos casos ele acaba sendo responsável por julgar, na verdade por acusar uma pessoa que ele já conhecia da infância, um garoto que brincava com ele e que ele não via há muitos anos, e este promotor tem uma vida assim privilegiada, enquanto este outro garoto que brincava com ele na rua ali é um homem negro que viveu situações muito difíceis financeiramente e tal, e aí então essa situação faz com que esse promotor, que também é o narrador, julgue acuse não só este réu, como também ele mesmo. Então ele se torna réu de si mesmo a partir de rememorações aí da infância. É um livro muito interessante, esse movimento de partido particular para uma análise do coletivo da justiça brasileira como um todo. É muito bacana mesmo, isso daí dentro da ficção. Já tem vídeo por ali no canal e eu recomendo que você assista caso se interesse pelo tema. Depois eu li essa maravilha aqui, As Guerrilheiras, da Monique Wittig, e eu acho que é bem difícil falar sobre este livro. Essa autora, ela nasceu na França e ela escreve aqui um feminário. Então este é um livro, eu não sei se eu posso falar que ele é um livro exatamente feminista, mas ele tem uma carga meio mitológica que vai trabalhar com só personagens femininas, são só personagens mulheres, com nomes assim que soam como algo ancestral. E é difícil porque ele não tem um enredo exatamente, mas parece que a autora tá criando utopias mundos em que as mulheres são livres de verdade. Então ele tem toda essa disposição assim do livro, é um livro diferente de tudo que eu já li, por isso que eu repito que é difícil falar sobre ele, mas haverá vídeo para ele com certeza, vai ser um dos próximos vídeos aqui do canal, e aí a gente fala com mais cuidado. Tem toda essa coisa com o símbolo do círculo, enfim, ela mexe muito com símbolos, com mitologia, com ressignificação das coisas. É bem bacana, se você se interessa por feminismo e por autoras que trabalham com essa temática, recomendo. Esse livro é um livro de ficção, digamos assim, mas mesmo assim, ainda assim é um feminário. Eu não sei se vocês conhecem essa definição, mas a gente vai conversar melhor sobre ele depois. E essa edição é uma edição lindíssima da Ubu Editora, traduzida pela Jamile Pinheiro Dias e pela Raquel Camargo. Enfim, é uma narrativa épica que vai trazer mulheres lésbicas para o centro, que vai revolucionar inclusive linguisticamente a narrativa. É muito interessante, a gente conversa sobre ele melhor depois, mas já recomendo. Depois eu li o livro Sorte, da Nara Vidal, que foi o romance vencedor do Prêmio Oceanos no ano passado, e foi o livro que a gente leu para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea no mês de abril. Foi uma indicação do Humberto, que é o grande responsável aí pelo clube, e ele vai trazer a história de uma protagonista que é irlandesa no século XIX, que foge da fome na Irlanda, vindo para o Brasil, e aí ela acaba não tendo sorte, digamos assim. A sorte dela é um destino muito triste, muito pesado, e a Nara vai trazer então essa narrativa enxuta, que ela trabalha com questões esquecidas aí da gênese do Brasil. Então é um livro muito importante nesse sentido. O último vídeo que saiu aqui no canal foi sobre ele, então eu recomendo que você assista caso se interesse pelo tema também. E ele foi publicado pela editora Moinhos, que é uma editora voltada à publicação de literatura latino-americana, que tem um catálogo que eu adoro, conheçam. Depois eu li essa maravilha, que com certeza vai ser uma das minhas melhores leituras, já é uma das minhas melhores leituras do ano, que é o Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, que é um livro de não ficção publicado pela
pela editora Boitempo. A Silvia Viana é professora de Sociologia lá na Fundação Getúlio Vargas e esse livro foi fruto da tese dela de doutorado e ela vai analisar aqui a lógica dos reality shows. Ela vai mostrar pra gente como o reality show está pautado em cima de rituais de sofrimento, que inclusive são incorporados da lógica de trabalho capitalista contemporânea que a gente vive hoje. Então, gente, esse livro ele explode a nossa cabeça, ela abre nossos olhos para muitas coisas, e até eu não assistia BBB, por exemplo, mas eu assistia outros reality shows, ela vai mostrar como todos eles funcionam sob essa mesma lógica de violência. Então, eu fiz um vídeo para ele também, foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar, que teve um retorno muito positivo e muito assim, reflexivo de vocês. Então, se você ficou interessado, eu recomendo que você assista. Mas, realmente, esse é um livro que eu gostaria que todo mundo lesse, porque é fantástico, fantástico. Aí, no mês de abril, eu comecei uma espécie de projeto lá no Instagram chamado Poesia na Segunda, porque por conta dessa quarentena, dessa coisa de a gente ficar em casa o tempo todo, né, não pode sair, fica em casa, inclusive, a gente meio que se perde, assim, no tempo, né? E aí eu me dei de recompensa, comecei esse seguinte ritual de, sempre que eu terminar de fazer alguma coisa, eu ler uma poesia em voz alta, pra mim mesma. Então, eu tava fazendo isso, estava me fazendo muito bem, e aí eu decidi, então, colocar isso no Instagram pra ser meio que uma forma de medir o tempo. Acho legal isso da gente medir o nosso tempo, não pelos tic-tacs do relógio, mas pelas poesias, por poemas. Então, a ideia foi essa, trazer toda segunda-feira um poema declamado lá no Instagram. E aí eu comecei, então, a ler mais livros de poesia pra trazer isso pra vocês. Eu comecei com Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart, que é um livro maravilhoso. Esse livro é incrível, um dos melhores livros de poesia que eu já li. O Ferreira Goulart tem uma coisa de trazer o social pra poesia dele, o político, o grito, a revolução. A gente sabe que, pensando assim na biografia dele, depois ele mudou um pouco de lado, sei lá, ele foi por outros caminhos, mas esse livro aqui realmente, ele te dá uma força, assim, sabe? E ele mostra como tudo é político, inclusive a poesia. Então, é lindíssimo. Eu não falei, mas vou falar agora. Meu projeto Poesia na Segunda vai virar um quadro aqui no canal também, que é o Mais Poesia, em que eu pretendo trazer finalmente vídeos de livros de poemas aqui pro canal, porque todo mundo sempre pede, e eu tava buscando um formato que desse conta da poesia, e eu vou tentar fazer isso com este quadro que chamará Mais Poesia. Então fiquem de olho que deve sair logo logo, eu falarei sobre livros de poesia com vocês. Então não vou me alongar muito aqui também. Depois eu li o livro Cumulonimbus, da Camila Quintanilha, que também é autora de Desterro. Aqui ela assina como Camila Sade, mas é a mesma autora. Este foi publicado pela editora Quintal e este daqui pela editora Macondo. Então esse foi publicado antes, eu já queria ler o Desterro, aí eu aproveitei que eu tinha esse aqui na minha estante e li para conhecer melhor a poesia da Camila e entender como ela se desenvolve. E a Camila tem uma coisa muito bacana que também aproxima ela nesse sentido da poesia do Ferreira Goulart, que é também trabalhar com temas sociais dentro da poesia, só que ela faz isso por uma abordagem do corpo feminino dentro da sociedade. Então é muito, muito bacana porque ela coloca umas questões, assim, umas reflexões dentro da poesia e transforma todo esse ato de pensar no que a gente faz, no que a gente consome, em como a gente age, através da linguagem poética. Então é muito, muito bom. Eu também já gravei vídeo lendo esses livros lá no Literatame, no Instagram, mas eu falarei sobre eles em vídeo, mas recomendo muito. E essa edição, as duas edições estão muito bonitas, mas essa edição aqui da editora Macondo merece destaque porque ela tem até ilustrações também muito, muito lindas, que dialogam totalmente com os temas dos poemas da Camila, que também trabalham muito com arquitetura, principalmente nesse livro. É muito interessante mesmo, recomendo bastante. Eu não sei se vocês viram, mas em abril a Companhia das Letras fez um festival de literatura brasileira contemporânea, um festival online chamado Na Janela. Então, durante acho que 2 dias, eles disponibilizaram mesas online no próprio perfil, no próprio canal da editora aqui no YouTube, e eles me convidaram para mediar 2 mesas. Uma delas era com a Natália Borges Polesso, que já apareceu aqui no canal umas 2 vezes e que eu adoro. Com a Natália Borges Polesso e o João Silvério Trevisan, que é um autor que eu também já entrevistei aqui no canal. E dessa vez, então, para essa mesa, eu li o livro A Idade de Ouro no Brasil, que é o livro mais recente do João Silvério Trevisan, um livro de ficção, um romance muito, muito louco. Ele tem uma mistura de coisa teor clássico, de estilo clássico, com um estilo mais contemporâneo, meio chanchada, assim, porque ele tem como protagonistas personagens travestis que são convidadas
convidadas por um político muito importante aqui do Brasil para dar uma festa, porque eles estão fundando um novo partido e aí eles queriam comemorar essa fundação com essa festa das travestis. E aí, então, tudo acontece dentro desse solar das Rosáceas, que é um espaço muito importante, muito ativo dentro da trama. E o João Silvério Trevisan escreveu esse livro primeiro como um roteiro, que depois virou este romance. Então, o livro é muito cinematográfico, as imagens são muito fortes e, acima de tudo, ele é muito crítico ao Brasil, assim, a política brasileira. O João Silvério Trevisan tem uma das visões mais lúcidas sobre tudo o que acontece no nosso país. Eu lembro que quando eu conversei com ele aqui, quando a gente conversou sobre Pai Pai, ele também teve uma conversa maravilhosa assim, comigo sobre essas coisas todas, e eu adorei ler esse romance, foi maravilhoso mesmo. Então, não tem vídeo pra ele no canal, mas o vídeo com a conversa junto do João Silvério com a Natália tá lá no YouTube da Companhia das Letras, no canal deles. Então assista se você quiser, eu recomendo, porque eles são maravilhosos. E aí a segunda mesa que eu mediei era entre o Daniel Galera e a Ana Paula Maia. E pra essa segunda mesa, então, eu li o livro Meia-Noite e 20, do Daniel Galera, que é um romance que tem como ponto de partida a morte de um escritor, a morte por assassinato de um escritor, que vai fazer com que amigos dele se reúnam, amigos que não se viam há muito tempo, se reúnam. E o livro da Ana Paula Maia, O Enterre Seus Mortos, que é um livro espetacular, que vai tratar de um protagonista que trabalha recolhendo corpos de animais, principalmente assim em vias, assim em estradas, que animais são atropelados ou que acontece qualquer coisa assim. O bacana dessa conversa é que esses dois livros têm muita relação com fim do mundo e escatologia de modo geral, assim. Também relacionado a corpos, ao que sai do corpo, a apocalipse, enfim. Foi uma conversa muito bacana, esses autores são maravilhosos e eu adorei ter a oportunidade de lê-los e conversar com eles. Então, mais uma vez, eu deixo aí o link para vocês assistirem a conversa caso queiram. E eu acho que não vai ter vídeo também para esses livros especificamente, mas quando eles publicarem outros livros, certamente eu trarei aqui pro canal, porque são dois autores que eu não tinha tido a oportunidade de ler com tanto cuidado antes, e lendo agora eu realmente me encantei e quero muito acompanhar a produção deles. Em abril eu finalmente terminei de ler um livro que eu tô lendo, acho que desde o ano passado. Eu tô lendo em casal, eu estava lendo em casal, a gente terminou, que é A Ética do Amor Livre, da Janet W. Hardy e Dossie Easton. Eu não sei se assim se pronuncia o nome delas, mas elas são duas autoras que escreveram este livro juntas para trabalhar justamente, para trazer pra gente um pouco mais da ideia do que é o amor livre, do que é o poliamor, o que diferencia todos os tipos de amor e tal. É um livro que tem tudo pra ser, que na verdade é interessante, ele é interessante porque tem essa temática que dá muito pano pra manga, então dá pra conversar sobre muitas coisas. E as autoras realmente passeiam por vários caminhos desse tema, só que elas passeiam por uma perspectiva não só muito umbiguista, então não tem muita consciência de classe aqui envolvida, porque elas são pessoas que a gente entende que são mulheres de classe média alta ali dos Estados Unidos, mulheres brancas, então não tem muita preocupação assim com as pessoas que são diferentes delas, que se encaixam em outras classes ou em outras etnias. E além de tudo, é uma perspectiva muito liberal do que é o amor livre, do que seria o poliamor e tal. Eu não conhecia nada sobre isso, então foi a primeira vez que eu tive contato com isso aqui, mas eu sei que ainda assim o amor livre não é só isso que está escrito aqui, isso aqui é uma perspectiva muito particular mesmo das autoras. Então chegou um momento em que eu revirava muitos olhos, assim, porque elas focam muito também nos próprios relatos, então passa algumas páginas falando bastante sobre coisas que elas já viveram, que eu considero importante quando você está escrevendo qualquer coisa, né? Você não tem como se livrar da sua biografia, então que ela funcione para auxiliar o que você está defendendo. Mas, por outro lado, ficou um pouquinho cansativo. Eu quero gravar um vídeo também sobre esse livro aqui pro canal, farei isso. Vai ser um pouco complicado, mas acontecerá. Então, assim, se você tem interesse pelo assunto, eu acho que no Brasil este é o livro mais indicado, talvez o livro que seja realmente mais voltado para isso aqui hoje em dia. Não sei se existem edições de livros mais antigas e tal, mas essa edição, aliás, está linda, da Editora Elefante, que tem um catálogo que eu amo, eu sou muito fã da Editora Elefante. Tem esses desenhos aqui, arte erótica, tudo mais. Várias notas, tem uma bibliografia no final. Então, se você quiser, você pode começar lendo por esse livro, mas sempre com um olhar muito crítico e consciente dessas particularidades do livro. E depois você pode usar essa bibliografia aqui que elas colocam também para estudar um pouco mais do tema e tal. Mas fica por aí, depois eu converso com vocês mais sobre este livro. E por fim, mas definitivamente não menos importante, eu também li em abril este livro aqui, Poemas, do Robert Desnos, que é um autor francês, um poeta francês. Este livro foi publicado também pela Editora Elefante.
em parceria com a editora Lop Livros, que é uma editora e livraria que também que eu ainda não conheço aqui em São Paulo, mas assim que tudo isso passar eu espero poder conhecer, que faz um trabalho muito bacana. E este poeta, ele é um poeta surrealista francês, então ele foi amigo do Breton, por exemplo, de vários nomes aí importantes da fundação do surrealismo mesmo. E ele fez parte da resistência contra o nazismo na França, então ele foi levado a campos de concentração, enfim, ele traz isso muito para a poesia dele, também é uma poesia revolucionária nesse sentido. Então eu acabei lendo poetas, coincidentemente, não foi de propósito, acabei lendo poetas que trazem muito esse caráter político para dentro da poesia, e eu adoro essa mistura, realmente acho que funciona muito, muito bem. E o que mais me impressionou aqui mesmo no Robert foi a sonoridade dos poemas e como ele aproveita o campo semântico das palavras, assim, ele aproveita todos os duplos sentidos que elas oferecem. O vocabulário, a língua francesa tem muito isso também. E a tradução aqui deste livro, deixa eu ver quem foi que fez, foi o Alexandre Barbosa de Souza. Ele, inclusive, fez as notas aqui do livro, que também são excelentes, porque praticamente todos os poemas têm notas contextualizando, cada um dentro da obra do Desnos e também dentro do contexto histórico todo. Então, é muito bom ter esse suporte durante a leitura. E o melhor é que essa edição é bilíngue, então se você lê francês, você consegue sentir ainda mais essa coisa da preocupação sonora, preocupação das imagens, da criação de imagens pelas palavras que o Robert tem, né, na poesia dele. Eu fiquei realmente encantada por esse poeta, fiquei muito feliz por ter recebido esse livro da Elefante. A edição tá um espetáculo de linda, tá muito, muito recomendada. Então, esse mês de abril foi recheado de leituras maravilhosas. Como eu falei, eu trabalho com isso, então é óbvio que eu vou ler bastante coisa, eu preciso ler bastante coisa, então não se desespere aí, não fique querendo comparar com ninguém, pelo amor de Deus, tá? Espero que você tenha se interessado por algum desses livros, que você procure aí nas bibliotecas, se possível, quando possível, e que a gente possa conversar sobre eles. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que foi que você leu no mês de abril, se você já leu algum desses livros pra gente conversar, e inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!